esportiva no ar. Muito boa noite, meu Brasil varonil. Ao meu lado, dupla de altíssimo nível, hein? Ele, tetracampeão, embaixador do Bayer Leverkusen, Bayern de Munique também? Bayern de Munique também. Paulo Sérgio! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E nosso grande jornalista e comentarista, Alex Miller. Vamos junto. O programa de hoje está daquele jeito que a gente gosta, cheinho de informação, muita opinião, alto astral, tem a classificação suada do São Paulo na Libertadores, a preparação do Palmeiras para o jogo de amanhã contra o Universitário do Peru. Marina Buffon e José Paes estão lá na Barra Funda com todas as informações do Tricolor e do Verdão. O Alexandre Silvestre chega ao vivo do Parque São Jorge para falar de mais problemas do Corinthians. E tem ainda o Santos atrás de um treinador. E o goleiro Fábio atingindo uma marca histórica. Parabéns. 1.391 jogos, acho que é isso, né? É. Antes disso tudo, dicas para vocês. Já estamos na área com a nossa enquete do dia. Quem é a melhor opção para ser o técnico do Santos? É o Sampaoli? É o Tite? É o Vojvoda? Ou outro? Que outro? Por que vocês não põem um nome? Tudo bem, um outro. Se vocês votarem no outro, vocês vão ter que falar quem é o outro, hein? Para participar da enquete, você que está em casa, entre lá no site gazetesportiva.com, coloque o seu voto que no final a gente vai dar aqui o que deu. O que vocês acham? O Sampaoli, para mim, não. Na última passagem já deu tanta confusão com o jogador. Era difícil. O Sampaoli, sabe qual é o problema? Ele exige muita coisa para aceitar um convite. E ele já exigiu do Santos, primeiro 3 reforços, o Santos começou a pensar, ver o que dava para fazer, aí depois ele pediu mais coisas, aí o Santos recuou e nesse momento esfriou a negociação com o Sampaoli. Porém, o Vojvoda passa a entrar também na mira do Santos como uma tentativa de demovê-lo da ideia de trabalhar só ano que vem. Como ele está desempregado, o Santos pode tentar aí uma aproximação com o Juan Pablo Vojvoda. Vamos ver. O que você acha, Paulo? Então, o Vojvoda é inovar, né? Inovar, você trazer ele pro cenário aqui de São Paulo. O Corinthians já quis ele inúmeras vezes. Porque ele estava empregado, né? É um treinador que há uma expectativa muito grande de você vê-lo num time grande, como é que ele vai se sair, se ele vai conseguir dar conta do recado. Então eu gostaria de vê-lo sim nessa equipe do Santos. Então, Vojvoda, e você também, Vojvoda? Também. E eu também Vojvoda. Acho legal. E você aí de casa, vote lá no site, tá? E o São Paulo, hein? Foi sofrido, com emoção até o final, mas o Tricolor conseguiu bater o Atlético Nacional da Colômbia, vai passar para as quartas de final da Libertadores e fez a alegria dos mais de 57 mil torcedores que lotaram o estádio do Morumbi. Bora ver a reportagem da Marina Buffon. Essa festa toda parece ser por conta de uma classificação. Mas se você olhar de perto, mais um pouquinho, vai ver que é a recepção da torcida do São Paulo ao ônibus do time, antes do jogo contra o Atlético Nacional, na volta das oitavas de final da Libertadores. Foi uma loucura. Até um pouco de medo, porque a gente batia ônibus. Eu tinha medo pela janela, eu espero que seja forte. Eu acho que a recepção dos adeptos acabou por tornar este jogo ainda mais especial. Foi uma sensação única. Todos os caminhos trouxeram o torcedor são paulino para o Morumbi na noite desta terça-feira. É noite de Libertadores, uma competição que o São Paulo sabe jogar e a torcida já está fazendo festa do lado de fora. Hoje é 2-0, um gol do Luciano e um do Marco Antônio para coroar as atuações que ele está fazendo pelo São Paulo. 3-0 para nós, eles não vão aguentar, tranquilo. Olha essa torcida, São Paulo é muito grande, 2-0 no mínimo hoje, no mínimo. São Paulo passa para as quartas. E dentro de campo, o time foi tomado por toda essa energia. Precisando de uma vitória simples para avançar às quartas no tempo normal, o Tricolor foi para cima e com 50 segundos quase abriu o placar.
Nem o torcedor mais otimista acertaria que logo na sequência, Cédric cobraria o escanteio, Alan Franco daria uma casquinha e André Silva marcaria de cabeça. Mas assim foi, 1-0 São Paulo com 2 minutos de bola rolando. Quando a gente tem esse Morumbi embalado, é muito difícil para quem vem jogar aqui. Recepção, a gente sente a energia do nosso torcedor, é muito boa. Eu, particularmente, estava ali festejando com eles, alguns conseguiram me ver, davam tchau. O jogo era tenso, mas do outro lado, os colombianos poucos chegaram. No segundo tempo, a primeira mudança do São Paulo foi a entrada de Lucas no lugar de Rodriguinho aos 14 minutos, em um momento em que o Atlético Nacional cresceu no jogo e Morelos pediu pênalti de Enzo Dias neste lance. O VAR chamou e o árbitro confirmou a penalidade. Rafael, que havia defendido uma cobrança no jogo de ida, pulou para o lado certo, mas Morelos conseguiu deixar tudo igual no marcador, 1-1 no Morumbis. Na comemoração, Cardona acabou expulso, deixando os visitantes com 1 a menos em campo. Mas a decisão foi para os pênaltis. Rafael pegou a primeira, de Matheus Uribe. Eu espero que eu possa contribuir cada vez mais quando chegar nessas situações, mas de verdade eu espero que não chegue nessas situações, que a gente possa ganhar no tempo normal. Lucas e Campuzano marcaram, mas Marcos Antônio não. Morelos, Luciano, Tecídio e Enzo fizeram, mas Inestrosa mandou no travessão. Na derradeira cobrança, Cédric marcou e o Morumbis veio abaixo. Que a gente passou aqui, inesquecível. Ver um Morumbis lotado, uma noite de Copa Libertadores, solo aquele menino que olhava a televisão e veia o São Paulo de tele. Foi uma emoção grande. E acho que o nome do jogo é Rafael. Vou deixar os meninos comentarem aqui e colocando, né? Nosso CAE estagiário lembra aqui que das 8 cobranças do Atlético, o Rafael acertou em 7 o canto. Então é uma agilidade muito grande. Nome do jogo. Parabéns, Rafael. Meninos. Além da agilidade, né, é o treinamento. Treinamento. Total. Então é muito importante nós enfatizarmos isso, que é um jogador que vem crescendo, é um jogador hoje muito importante para essa equipe do São Paulo. Nós lembramos aí, nós estávamos comentando há pouco tempo da expulsão, o São Paulo perdeu, aí vem ele, o Rafael, nesses últimos 2 jogos da Libertadores, e como você mesmo frisou, né, o homem do jogo. Mas no primeiro gol do São Paulo ali, o Alan Franco, o zagueirão do time adversário, segura, puxa a camiseta dele, ele permanece, a bola passa e sofre para o André Silva. Então é um São Paulo embalado também na Libertadores, é um São Paulo que pode ir longe nessa competição aí, porque tem demonstrado assim muita competência. E aí? E assim, o São Paulo, eu acho que ele deu uma emoção para o jogo de uma maneira desnecessária, porque você faz um gol logo no começo da partida e você cede o empate no segundo tempo. O São Paulo teve possibilidades de tentar buscar o segundo gol para ficar mais tranquilo e acabou cedendo espaço e proporcionou ao Atlético Nacional chances de fazer o seu gol, até que num pênalti acabou empatando a partida e levando a decisão para os pênaltis dentro de casa, ou seja, ficou no limite para ser eliminado no Morumbi. Seria uma tragédia para o São Paulo, né? Então foi por muito pouco. Claro, graças ao Rafael também, que estava lá, fez a sua parte e ajudou demais o São Paulo a passar para as quartas de final. Então, foi com muita emoção essa aí. Começou bem. Já passou, né? Tipo assim, 3 minutos o São Paulo... Claro. Os primeiros 3 minutos foram 3 bolas do São Paulo no gol, mas depois parou, o Atlético foi crescendo. Bom, mas a Marina chega agora, ao vivo,
diretamente do CT da Barra Funda, com a repercussão dessa importante classificação do São Paulo na Libertadores e também com novidades do mercado da bola. Boa noite, Má. Quais as informações do Tricolor? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, vocês estavam comentando aí sobre essa classificação suada, também um pouco ali, mais emoção do que a torcida estava esperando, não é mesmo? E o próprio Hernan Crespo, depois na coletiva de imprensa, falou um pouco sobre isso. É claro que ele estava muito emocionado, estava feliz pela classificação, também com a festa toda da torcida que vocês viram aí na matéria, que foi realmente muito diferente, muito legal. Mas o Hernan Crespo avaliou a partida do São Paulo como deixando a desejar um pouquinho, com uma margem de melhor. Então a gente vai ouvir o técnico falando exatamente sobre isso e também separamos um outro trechinho em que ele fala sobre o jogo entre LDU e Botafogo, que é o vitorioso desse duelo, vai ser o adversário do Tricolor nas quartas de final. Esse jogo acontece amanhã, às 7 da noite, lá em Quito, no Equador. Então vamos ouvir o professor. Fico muito feliz por a classificação. Mas acho que o time poderia jogar melhor. Tem espaço para melhorar. Jogamos contra um adversário muito difícil, muito organizado, experiente. A gente jogou um futebol a momentos muito bom. Pode fazer mais coisas boas, mas agora temos tempo como para tentar de melhorar. Continuar neste sonho que é a Copa Libertadores. Televisão assim, cervecinha, tranquilo, a olhar o rival. O que acontece, acontece, mas vai ser bonito um dia livre. Depois de muito tempo, um dia livre, noite, chegar à noite, ficar tranquilo e olhar o rival. Bonito programa. Bom, vamos para o telão, porque a torcida... Vamos comentar mais um pouco do São Paulo? Enquanto a torcida do São Paulo é só alegria, a gente vai falar já da torcida do Corinthians. Para comentar o São Paulo, Alex Miller e Paulo Sérgio. As próximas fases, os próximos adversários daqui, agora a gente não está definido ainda. Não, amanhã vai ser a definição entre Botafogo e LDU. O Botafogo ganhou em casa por 1-0. E defende aí um empate na altitude de Quito, de 2.600 metros, para se classificar. Então, temos uma boa possibilidade de acompanhar um duelo brasileiro na próxima fase de quartas de final da Libertadores. Seria bacana ver São Paulo e Botafogo, né? Amanhã nós vamos conhecer o adversário do Palmeiras, a tendência de que seja o River Plate. Então teríamos uma final, uma quartas de final também de peso, né? Dois grandes times históricos aí em termos de Libertadores, e aí vai afunilando a competição e cada vez mais ficando emocionante. Mas o legal é o Crespo, né? Pegar o controlinho, ficar TV, lá, relaxar, né? relaxar. Nada melhor do que isso, né? Sem pressão. O que nós estamos mais vendo aqui no futebol brasileiro é pressão daqui, reunião com o torcedor de lá. E ele merecia. Isso e aquilo, ele merece esse momento, até porque... Desfrutar. Tem que desfrutar. Olha, enquanto a torcida do São Paulo é só alegria, a do Corinthians está cada vez mais apreensiva. O que é, diretor? Fala. Vambora. O Alexandre Silvestre está no Parque São Jorge e tem notícias nada animadoras. De novo? Boa noite, Silvestre. Silvestre, o que foi dessa vez? Eu tento, mas fazer o quê? Aliás, essa notícia só não dei ontem para vocês no Gazeta Esportiva, porque ela chegou logo que acabou o programa, Michele. José Martínez, mais um caso no departamento médico, o volantão, titular do Corinthians, jogador raçudo. José Martínez, no treinamento de ontem, fraturou a mão esquerda, Michele. Então ele teve um problema, eu vou dar aqui o termo técnico, ele fraturou o quarto metacarpo da mão esquerda. É mais ou menos aqui, ó. É um ossinho que fica atrás do dedo anelar, o dedo da aliança. Eu sou casado, mas o meu casamento é espiritual, é místico, eu não preciso da aliança, se bem que a Renata tá me cobrando. Mas ó, ele fraturou por aqui, Michele.
e aí não tem jeito, o caso é cirúrgico. Eu consultei as bases, consultei ortopedistas, inclusive aquele que cuida da minha filha, que vira e mexe, se quebra jogando bola na escola, e até com o pai uma vez. Chutei muito forte a bola. O que acontece é o seguinte, daria para ser um tratamento conservador se não tivesse algum tipo de desvio ósseo. Claro que esse médico que eu consultei não sabe qual é o nível da lesão. Ele leu, como eu, é corintiano, doutor Tiago, né? Mas em linhas gerais, se não houvesse um desvio ósseo, poderia colocar ali uma talinha tal, e fazer o tratamento conservador, daria até para jogar. Mas o Martínez será operado. Ainda não sei a data da operação do Martínez e ele ficará afastado por algumas semanas, imagino eu, com esse problema, se juntando a Memphis Depay, a André Carrilho e a Yuri Alberto no departamento médico. Então, mais um problema para o Dorival escalar o time para o jogo contra o Vasco. É domingo, fora de casa, São Januário, ingressos esgotados para a torcida do Vasco. São Januário vai ferver, é um dos estádios mais hostis do futebol sul-americano para o visitante, casa cheia. Vasco da Gama é o primeiro fora da zona do rebaixamento, está em 16º, o Corinthians é o 14º, é um confronto direto aí na luta para se distanciar da zona da confusão. O Corinthians tem 3 pontos a mais do que o Vasco, porém já jogou 2 partidas a mais do que o Cruz Maltino. Então, por pontos perdidos, o Corinthians é que está abaixo do Vasco na classificação, que normalmente é feita pelos pontos somados. Então essa é a situação. Martínez, mais um desfalque, além do Yuri Alberto, que deve demorar de 1 a 2 meses para se recuperar da cirurgia para correção de uma hérnia inguinal. O Carrilho, que só vai voltar a jogar, operou o tornozelo, ligamento, só deve voltar no ano que vem. Falei do Yuri, falei do Carrilho, tem o Memphis e agora o Martínez, e tem também o Hugo, que está aí numa fase de transição, lateral esquerdo reserva, que também teve um problema de hérnia inguinal. Michele, por hora é só. Eu volto já já para projetar a eleição, mandato tampão para presidente, que vai acontecer, vai ser realizada segunda-feira aqui no Conselho Deliberativo. Até já, amigos. Beleza, Silvestre, muito obrigada por todas as informações. Mais um vai para o DM, Paulo Sérgio. Por hora. Por hora. Que fase. Que fase. Daqui a pouco. E nós estamos falando de jogadores titulares. É, isso que é o pior. Nós estamos falando de jogadores titulares. Porque se um jogador da reserva ali se machuca, mas os jogadores que estão entrando e ali no setor de meio campo é difícil, hein? Para o Corinthians hoje é difícil. O Martínez é um jogador agressivo, ele fala muito, mas é um cara no meio-campo ali que ajuda muito o setor defensivo e até muitas vezes no ataque. E vai fazer muita falta. É lógico que você está sem o Memphis, Yuri Alberto, não pode perder mais ninguém. Agora chega de notícia, hein, Chuva? Chega, hein? Só mais um detalhe. São 4 jogadores titulares de uma importância muito grande. E depois do jogo do Vasco, já é o clássico com o Palmeiras. Então o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras sem esses caras. Eles não conseguem se recuperar a tempo. Então vai ser um ingrediente importante. Vai ser um ingrediente importante na hora da gente falar desse clássico na outra semana. Não, e outra coisa, né? Porque é um jogo importante, como o próprio Silvestre falou, é um jogo de 6 pontos. Ah, sem dúvida. O Martínez já operou, tá? O Salazar avisa aqui. É um jogo de 6 pontos. E se o Corinthians perde lá e depois perde para o Palmeiras, vai para a zona de rebaixamento. E o Dorival cai. Capaz. Mas são 2 jogos importantíssimos aí para o Corinthians. Fora que tem também o jogo contra o Atlético Paranaense da Copa nesse meio campo aí. Da Copa do Brasil? Contra o Atlético Paranaense. Você acha que o Corinthians tem condições de ganhar do Atlético tão desfalcado? Vasco, Atlético e depois Palmeiras, é difícil, hein? Difícil, né? Mas já passou por outras situações mais difíceis aí, também passou. Agora vamos torcer para que esses jogadores aí se guardem, né? Sabe o que é? Essa reta final do ano começa a dar aquela cansada, aquela pegada forte. A gente vai ficando... Aí os elencos maiores que conseguem ter mais gás. Exato, fôlego, né? Vai tendo a troca. Bom, o Santos segue em busca de um técnico para chamar de seu. Não é fácil agora achar um técnico. Fica agora ali batendo cabeça. É Sampaoli, é Vojvoda. Quem será?
Salazar tem mais informações sobre os possíveis alvos do Peixe. Boa noite, Salazar. Temos novos nomes entre os especulados na Baixada Santista? Não, são esses mesmos que você já citou, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Santos desistiu do Sampaoli, né? Na verdade, foi isso que aconteceu. O Santos chegou a um consenso de que não vai conseguir atender aos desejos, aos pedidos de Jorge Sampaoli. Já era um problema no Santos em 2019. Muita gente, à época, já reclamava internamente do excesso de pedidos do argentino. Dessa vez, isso aconteceu durante as negociações. Ao aceitar com Jorge Sampaoli, ele começou a pontuar quais reforços ele queria, quantos ele queria. Foram diversas reuniões nesse sentido. O Santos ainda foi atrás, tentou atender parte dessa demanda até chegar à conclusão de que não seria possível. E ao informar o Jorge Sampaoli que não seria possível, ele disse que dessa maneira também não toparia vir. O Santos falou, então, fim de papo, acabou, Jorge Sampaoli está descartado, conversas encerradas. Como eu disse, o Santos já estava monitorando o mercado anteriormente, justamente para não ficar refém de um sim ou não do Jorge Sampaoli, né? Foi procurar o Tite, mas o Tite tem uma cirurgia no joelho, não pretende assumir nenhum clube nesse momento. Consultou a família Dias, que também recusou até abrir negociação. E o mesmo aconteceu hoje com o Zubeldia, ex-técnico do São Paulo. O Zubeldia foi consultado para saber se topava entrar em negociação com o Santos e informou educadamente de que não tem interesse nesse momento de conversar para assumir o Santos Futebol Clube. O Santos, então, agora concentra suas atenções em Juan Pablo Vojvoda. Foi demitido recentemente do Fortaleza, está sem clube. E qual que é a dificuldade do Santos agora? É convencer o Vojvoda a mudar uma ideia de carreira, porque o Vojvoda informou a todos os clubes que procuraram ele nesse período recente, e não foram poucos, ele tem informado a todos de que não pretende trabalhar em 2025, que a ideia dele é voltar a trabalhar, assumir um clube a partir da pré-temporada de 2026. Mas dessa vez o Vojvoda aceitou conversar, tem uma reunião marcada com a diretoria do Santos. E o Santos vai tentar convencer o Vojvoda a mudar de ideia. Agora a gente vai ter que aguardar para saber se o Santos vai conseguir ou não. Do lado santista, muita gente na expectativa porque, convenhamos, seria um excelente nome, uma excelente contratação. Agora, se não der para o Vojvoda, se o Vojvoda não quiser vir, para onde que o Santos vai recorrer? Esse é o receio lá na Vila Belmiro, Michele. E nós aqui vamos aguardar e continuar atualizando os torcedores do Gazeta Esportiva. Ô Salazar, eu vi uma entrevista do Luxemburgo, acho que foi para o Miller, que ele falou que se o Santos chamasse, ele iria lá para o Santos. Tem alguma possibilidade do Luxemburgo ir para lá? Michele, recentemente o Luxemburgo foi contactado pela diretoria do Santos, mas não para ser técnico, para ser coordenador do departamento de futebol, tanto do profissional como a integração da base. Houve uma conversa neste sentido. Naquele momento já ninguém pensava no Luxemburgo como técnico de futebol. E nesse momento, claro que tem pessoas dentro da diretoria do Santos que cogitam, que citam o nome do Luxemburgo em algumas reuniões. Mas ele está bem longe de ser ali um nome que agrade a maioria dos dirigentes santistas. Você sabe que lá existe o comitê gestor com 9 integrantes e tudo mais. O nome dele, por enquanto, não é um nome com força. Pode se tornar um nome forte, de repente, diante de uma recusa do Vojvoda? Pode, não dá para descartar essa possibilidade. Mas, no momento, o Santos não está trabalhando com essa possibilidade, Mi. Obrigada, Salazar. Fala, Paulo. Ô, Salazar, beleza? Boa noite, garotinho. Deixa eu falar. O Neymar, hein? O Neymar nisso tudo, como é que fica? Ele aceita esses treinadores, não aceita? Ou até ele participa da indicação? Será que ele participa porque junto a à gente diretoria? precisa saber, porque o Neymar, você tem que... Hoje ele tá muito assim. Ele ia gostar do Diniz, que ele chorou no colo do Diniz. De repente, né? De repente, não sei se você sabe de alguma coisa com o Vojvoda, se ele se dá bem ou não. Porque eu duvido que venha alguém pro Santos que o Neymar não queira. Essa é a minha pergunta. Ele deve você ter, que tá próximo lá... peso 2, né? Peso 10, sei lá, Salazar. O que você acha disso? Não, isso é uma informação. O Neymar, de fato, ele é consultado sobre diversas decisões importantes do Santos, né? Mas tem uma situação aí. Neste caso, o que está acontecendo é o seguinte, o Neymar, como o Paulo ou o Miller, o Alex comentaram aí, não tenho certeza, não vão trazer alguém que o Neymar não queira, que ele tem algum problema. Vamos dar um exemplo aqui, vai.
Jorge Jesus, sem chance. Ah, seria um excelente técnico, mas não adianta. O Neymar tem algum tipo de problema? Não vai para o Santos. Os outros nomes, o Santos não consulta o Neymar. Porque se não há um problema individual ali do Neymar com o Vojvoda, com o Zubeldia, com o Sampaoli, o Santos toca a negociação despreocupado com a opinião do Neymar nesse sentido, porque não há nenhum problema individual. Agora, imaginar o Santos contratando alguém que o Neymar não goste, não queira ou tenha algum problema de bastidor, aí, meu amigo, esquece. Obrigada, Salazar, por todas as informações. Porque é uma coisa meio que óbvia, né? Sim, o Neymar tem um peso tão grande hoje no Santos que não tem como você imaginar que a diretoria vai contratar um treinador que o Neymar não vá com a cara, que o Neymar não, sei lá, não queira, não gosta. Estilo de jogo, não gosta do estilo de jogo. Eu acho que tem que passar pelo crivo do Neymar. Embora e o pai dele também está muito envolvido lá dentro, embora isso pareça absurdo, porque o jogador nunca pode ser maior do que um clube, ainda mais o Santos, que é um dos maiores do mundo. Mas hoje em dia funciona assim. O Neymar tem sim esse poder. Tem. Né, de ser consultado. Os próprios torcedores chamaram a atenção dele. Se você chora, e os outros? Você briga com o torcedor, briga com o torcedor, você dá motivo para os outros também brigarem. Então, é isso que o Alex está falando. O peso do Neymar é um peso muito grande. Né? E não é só no cenário brasileiro, é no cenário mundial. Você não falou aqui no Gazeta Esportiva sobre a questão do choro dele, Falei no Mesa Redonda. Mas falei aqui no Gazeta, para nossa audiência rotativa. Você não achou que ele deveria ter assumido ali um papel mais de líder do que de menino, que ele não é mais menino e sair chorando? Então, ou é normal o que eu falei chorar? no Mesa foi o seguinte, eu particularmente não gosto de ver o jogador saindo chorando, até porque ele pode ir pro vestiário, chegar no vestiário, chutar tudo, chorar e tal. Ali dentro é vestiário. Ali tá só os companheiros, não mostra fraqueza nenhuma pra ninguém. Ele mostrou. E ele mostrou fraqueza. Parecia um ex-jogador ali. E ainda mais, ele foi chorar no colo do treinador adversário. Aí dá um motivo pra diretoria já logo mandar embora o treinador atual. E contratar o Diniz. Entendeu? Então, cara, eu particularmente não gosto disso. Isso transpareceu para muitos torcedores de uma forma muito ruim. E eu espero que ele tenha aprendido com tudo isso. Nossa, eu não ia chorar no colo do treinador, só lá escondido. Não, e o pior, ele chorou com o Diniz, mas antes, quando ele estava no chão, os companheiros dele de time do Santos foram levantar ele e ele não quis. Fez tipo, sai fora, sabe? Não quero. Isso é feio, hein? Isso é ruim. Isso é muito ruim. O clima não deve estar bom lá, gente. Quando eu vi aquele vídeo com aquela caixa de som, ele chegando com uma caixa de som no vestiário, não sei se vocês viram, eu já achei que foi isso. Enquanto o Santos busca um treinador, o Palmeiras ainda está atrás de reforços. Quem tem as informações do Verdão é nosso querido José Paes na Academia de Futebol. Boa noite, Zé. Tem mais gente chegando por aí? Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, o Palmeiras acabou de anunciar há cerca de 10 minutinhos aí a contratação do lateral esquerdo Jefté. Jogador de 21 anos, estava lá no futebol da Escócia, então anunciado oficialmente. A gente vinha trazendo nos últimos dias aqui a informação de que o Palmeiras vinha negociando com esse atleta, um jogador que foi revelado na base do Fluminense, mas nunca chegou a atuar profissionalmente pelo clube carioca e agora então é contratado aqui pelo Palmeiras para ser o reserva imediato do Piquerez, que é o dono da posição, que recentemente também renovou o contrato com o Palmeiras até 2030 e precisava de um reserva depois que o Vanderlan foi negociado lá com o Red Bull Bragantino. Então, Jefté, anunciado oficialmente pelo Palmeiras, e o Carlos Miguel, que já havia sido anunciado oficialmente pelo Verdão. Ontem apareceu no boletim informativo diário da CBF e já pode estrear pelo Palmeiras na próxima segunda-feira contra o Sport no Allianz Parque, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã ele não pode atuar contra o Universitário também no Allianz Parque, jogo da Comebol Libertadores, porque ainda não está inscrito na competição. Caso o Palmeiras avance, isso deve acontecer, porque o Palmeiras venceu o primeiro jogo fora de casa pelo placar de 4-0, aí sim Carlos Miguel poderá ser inscrito na Comebol Libertadores, o Palmeiras, claro, brigando pelo tetracampeonato na competição.
Palmeiras segue movimentando o mercado da bola, o Carlos Miguel foi a 10ª contratação, o Jefté 11ª. E o Palmeiras segue de olho num substituto para o Richard Rios, colombiano que saiu lá para o Benfica de Portugal, era um dos pilares dessa equipe do técnico Abel Ferreira. E o Palmeiras segue no mercado para contratar um jogador que substitua então o Richard Rios, que valeu aí aos cofres do Palmeiras 21 milhões de euros. O Palmeiras não quer gastar toda essa quantia para contratar um substituto para o Richard Rios. Chegou recentemente, inclusive, a conversar, a retomar conversas com o Andréas Pereira, aquele mesmo que já jogou pelo Flamengo, entregou o ouro na final da Conmebol Libertadores de 2021 para o Deivinho. O Deivinho fez o gol, o Palmeiras foi campeão. Ele está lá no futebol da Inglaterra. No início do ano, o Palmeiras tinha tentado a contratação desse jogador ali por 18 milhões de euros na época, mas agora o Palmeiras retomou as conversas, não quer gastar os 21 milhões de euros que arrecadou com o Richard Rios para trazer um substituto para esse jogador, repetindo a informação, e aí retomou conversas com o Andréas, não foi para frente a coisa, então o Palmeiras desistiu de novo da contratação desse jogador, que tem também a cidadania belga. Tá bom, Michele, eu devolvo para vocês. Palmeiras não parem de movimentar o mercadão da bola. Daqui a pouco eu retorno para a gente falar da preparação do Verdão para a partida importantíssima de amanhã e protocolar contra o Universitário, que treinou aqui pertinho, ó, no São Paulo. Treinou aqui de olho no Palmeiras. Daqui a pouco eu volto para a gente falar do Verdão, que vai pegar o Universitário amanhã, tá bom? Devolvo para você aí. Ô Zé, será que tinha algum drone, né? Do Palmeiras, será que alguém olhou pelo muro o treino do Universitário? Não precisa, né? Não precisa, né, fazer isso? Para esse jogo não precisa. Agora eu vou perguntar uma coisa pro Paulo Sérgio, aí eu passo a bola pro Alex. Dá uma dor de cotovelo de ver o Palmeiras se mexendo, podendo comprar tudo, e o Corinthians nessa situação, devendo 33 milhões de transfer ban para 22 milhões de não sei o que, Memphis Depay. Dá? Dor de cotovelo não dá, não. Dá o quê? Dor de barriga? Muito bom. É duro da gente ver tudo isso. É duro da gente ver tudo isso. Não é fácil, não. Ó, eles foram buscar o Jefté na Escócia. Pois é, nome bíblico. É, lá na Escócia, rapaz. Eu preciso ver. Menos mal. Esse Jefté é bom? Então, não sei, nunca vi. Menos mal. Quem é na Bíblia? Eu vou pesquisar. Menos mal que ele foi contratado justamente para ser reserva do Piquerez. Então não tem aquela responsabilidade de chegar e ter que resolver uma carência do time. Né? Ele vai. Mas o Giai teve pressão. Não, mas eu sei, mas o Giai quando chegou também tinha pressão sobre ele. Ele tinha, porque ele poderia ganhar então, posição. O Jefté vai ter pressão também, por mais que com reserva ali no time do Palmeiras hoje, tudo, joga um jogo mal, o cara já não presta. Não, acho que é menos pressão. O que eu questiono um pouco na diretoria do Palmeiras é que até o próprio Abel, ele reforça essa ideia que eu tive e que eu vou falar agora outra vez. O Abel falou, nós sabíamos desde o começo do ano que o Richard Rios seria vendido. Então passou toda a metade do ano, o Richard Rios jogou uma Copa do Mundo excelente, foi o principal destaque do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, veio a proposta do Benfica, demorou alguns dias para consumar a venda e o Palmeiras teve 6, 7 meses para procurar já no mercado, para buscar uma reposição e não conseguiu. Mas é difícil, Alex. Tudo bem, cara, Richard Rios hoje o Flamengo vai lá em 2 dias, contrata quem ele quer. Tudo bem, mas um Richard Rios hoje é difícil. Foi um dos principais jogadores do Palmeiras. O que o Richard Rios no Palmeiras assim colocou com força, com determinação, chegada na área. Sim. Sempre eu não tô falando muito difícil, que tem que contratar um jogador melhor, mas pelo menos buscar uma reposição, um cara que tem a ver. O Palmeiras teve tempo e tem dinheiro. Apostou no Emiliano, apostou no Evangelista. Sabe aquela roda presa, são os mesmos jogadores. Faltou agilidade, mais uma vez, da diretoria para repor essa peça que é importantíssima. Né? E preferiu gastar milhões e milhões e milhões em jogadores que ninguém conhece. Sousa, Facundo, jogadores nota 6, que não vão resolver o problema do Palmeiras, entendeu? Então a diretoria, nessa, na minha opinião, merece críticas. Às vezes merece elogios, como no caso do Carlos Miguel, e nesse caso do Richard Rios merece críticas. Em relação ao Carlos Miguel também é outra situação. Isso aí... Ótimo reforço. Já superou? Isso aí já foi pra lá. Porque tem o Hugo, né? Senão... Vai ficar no banco. Por enquanto, vai ficar no banco no Palmeiras, aí depois vai querer sair de novo. Vai nada. Novo contato com o Silvestre. Cadê Silvestre? Dessa vez a gente quer saber das eleições do Corinthians, né, Silvestre? Que acontece segunda-feira. Por enquanto, quem são os candidatos, Silveira?
Antes, Michele, preciso atualizar a situação do José Martínez, que fraturou a mão e já passou pela cirurgia de ontem para hoje. Ele fraturou aqui o ossinho que fica na continuidade do dedo anelar da mão esquerda. E o prazo de retorno dele é de 4 a 6 semanas. Então, por um longo período aí, mais de um mês ou aproximadamente um mês, José Martínez fora de combate, não veste o manto alvinegro nos próximos jogos, Michele. E segunda-feira que vem à noite, muito provavelmente teremos aqui a eleição para presidente do Corinthians, mandato tampão até o final do ano de 2026, até dezembro do ano que vem, depois do afastamento do Augusto Melo, eleição indireta no Conselho Deliberativo. São 299 conselheiros. Quem pode participar da eleição? Os vitalícios, que é um pedaço do Conselho, e os trienais, os eleitos, desde que estejam num segundo mandato. Então, os caras que vão concorrer por enquanto, o Osmar Stabile, que é o presidente interino, o presidente da transição, quer continuar o processo que ele já iniciou assim que o Augusto foi afastado no Conselho. Depois a decisão foi referendada pelos sócios na Assembleia. O Stabile é um deles. O Antônio Roque Cittadini, que já foi diretor de futebol, figurinha carimbada aqui no Corinthians, já foi vice-presidente do clube também, vai se candidatar. E o André Castro, que está no segundo mandato dele de conselheiro eleito, é um conselheiro mais jovem, menos conhecido, que promete trazer um investimento de $1 bilhão. 1 bilhão com B de bola maiúsculo de dólares. Seria um grupo econômico que ele está conversando já há meses, um grupo dono de hospital, de faculdade, de banco, que traria essa bala aí para o Corinthians para ser distribuída ao longo do período. Teria que trocar o naming rights da Neoquímica Arena. Não é tão simples assim, mas é o que ele anda dizendo. Ele que já está inscrito para a eleição, ele anda dizendo que tem essa carta na manga e que, se for eleito, talvez consiga trazer esse aporte financeiro gigante que o Corinthians tanto precisa, Michele. Osmar Stabile, André Castro e o Stabile, né? Eu tô curioso só para saber, Paulo. E o Cittadini. Sobre essa questão. Não, eu falei quem? Sobre essa questão do André Castro falar para todo mundo e reforçar que, se ele ganhar, ele tem ao lado dele um investimento de $1 bilhão para colocar no Corinthians. Eu não gosto dessas coisas. Eu fico curioso porque, assim, cara, $1 bilhão, não é $1 milhão, é $1 bilhão. Quem que tem $1 bilhão para colocar num clube de futebol? Quanto que é $1 bilhão? A gente nem consegue pensar. São R$6 bilhões, cara, é muita coisa. Ele pagaria o estádio, pagaria as dívidas do clube, pagaria tudo e viraria o time mais rico do mundo. Assim, R$6 bilhões de reais. E ele fala que tem, não. Se eu ganhar, eu coloco. Se ele é tão corintiano, por que não coloca se ele não ganhar também? Ajuda o Corinthians, ué. É só se ele ganhar? Essas coisas eu não entendo. Mas aí que tá a questão. A questão é ajudar o Corinthians. Então, se fosse para ajudar o Corinthians, deixa o Stabile lá, porque ele já teve um momento de transição dele quando saiu Augusto, toda aquela confusão, para entender a dinâmica do Corinthians e tal. Aí já passou essa fase. Aí você pega, vai para a eleição, entra um outro presidente, aí começa toda a transição novamente. Vice. Se vamos supor que o Stabile perca e ganhe o Cittadini ou o André Castro, o Stabile fica de vice de novo. Imagina. Ele vai na cabeça do cara, vice. Ah, é você. E então, quem assume pode querer trocar tudo, né? Eu, particularmente, já deixava o Stabile lá do jeito que tá, para não ter confusão. Nas próximas eleições, aí... E esse presidente vai ser por quê? Pelo 1 ano? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio, é pouco tempo, né? Bom, chega mais, José Paz. Enquanto a diretoria corre atrás de reforços, o time se prepara para o jogo de amanhã contra o Universitário do Peru pela Copa Libertadores. José Paz, como o Abel Ferreira está armando esse time para essa partida? Pois é, Michele, jogo importante, né? Comebol Libertadores aí, como eu disse na minha primeira entrada, o Palmeiras praticamente classificado, né? Depois de vencer por 4-0 no jogo da ida. E a expectativa é exatamente essa. Qual time o Abel Ferreira vai levar a campo? Porque o Palmeiras, nessa situação maravilhosa aí, tendo vencido o primeiro jogo de goleada, pode até poupar os seus jogadores, já visando o confronto contra o Sport, último colocado do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras também está na briga para ser campeão brasileiro, está ali disputando ponto
a ponto com o Flamengo, né? Esse título do Brasileirão de 2025. O Abel Ferreira que tem números espetaculares no comando do Palmeiras na Conmebol Libertadores. Amanhã vai ser a partida de número 60 do Abel na Libertadores. Temos uma tela para mostrar para vocês aí. Ele tem 40 vitórias, 14 empates e só 5 derrotas. Mais de 75% de aproveitamento. Então, Abel muito bem à frente do Palmeiras na Conmebol Libertadores, bicampeão da competição, Abel 2020 e também 2021. Mas esse jogo também tem uma outra conotação importante aí, porque o Palmeiras não ganha no Allianz Parque, num mata-mata de Conmebol Libertadores, desde 2022, quando bateu o Cerro por 5-0. De lá para cá, 6 jogos e nada de vitória do Verdão em mata-mata na Libertadores, jogando no Allianz Parque. Vamos conferir aí então Kelvin, lateral direito do Palmeiras, recém-contratado, um reforço recém-contratado pelo Verdão para essa temporada de 2025, falando exatamente sobre essa partida diante da equipe peruana, diante do Universitário pela Libertadores. Pode rodar aí, diretor. Bom, acho que a energia é a melhor possível, né? Você jogar em casa diante do nosso torcedor, né? Conseguimos uma grande vitória fora de casa, agora jogamos em casa e temos que buscar mais uma grande partida, né? E, consequentemente, uma grande vitória. Estamos me preparando muito bem aí durante a semana para fazer uma grande apresentação na quinta-feira. Muito bem. Fala, Alex. O Kelvin chega aí também para ocupar o espaço, não sei qual ainda, porque o Gia é titular. E eu gostaria muito de ver o Gilberto do Sub-20, que é o capitão do Sub-20, ter oportunidades também no time de cima. Agora, o Palmeiras vai pegar amanhã o Universitário e vai ganhar de 4-5-0. Quanto? 4 ou 5-0. Alô. Resultado da nossa enquete, quem é a melhor opção para ser técnico do Santos? A maioria respondeu que é o Vojvoda, com 46% dos votos. Vojvoda ou Luxemburgo, Paulo? Vojvoda. Vojvoda, Luxa? Hoje o Vojvoda. Então, Vojvoda. Impressionante como a hora passa rápido com vocês. Muito obrigada, Paulo Sérgio. Valeu, Alex Miller. Valeu. Você de casa, fique agora ligadinho com o Jornal da Gazeta. Beijo e até amanhã. Tchau.